Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Extremo Podcast. Nós estamos a viver esta primeira temporada Ex-Disciple e neste terceiro episódio nós vamos falar sobre algo profundo, algo talvez até invisível, mas extremamente necessário. Nós vamos falar sobre raízes. Nós já falámos sobre Jesus é tudo como fundamento da nossa vida, no discipulado. Nós já falámos sobre os hábitos que mantêm o verdadeiro discípulo de Jesus, mas hoje nós vamos aprofundar-nos neste tema e eu espero que tu possas acompanhar esta conversa até ao fim, porque ela vai te abençoar com certeza. Nós estamos aqui com dois convidados extremamente especiais. Muito especial. A verdade é que são dois homens de Deus e para mim são dois mestres na palavra. Então eu considero uma honra muito grande. Eu sempre digo isso, mas na verdade é uma honra muito grande eu estar aqui com vocês os dois. Eu tenho aqui comigo o nosso pastor Ruben, tenho aqui o Samuel Barros e vai ser um privilégio estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Honra é minha. Estão animados? Eu estou animado, estou animado. Sim? Animadíssimo. Poder partilhar este espaço contigo, Falarmos Kátia, de raízes com o profundas. meu querido Samuel vai ser muito bom. Vamos lá. Top. Com discípulos. Raízes. Estamos em casa, vamos falar sobre raízes e de alguma forma nós hoje vamos até passar aqui uma imagem para nós comentarmos um pouco, mas nós vamos conseguir abordar aqui 3 temas diferentes de raízes. Nós podíamos falar de muita coisa, mas nós vamos falar sobre raízes com Cristo, raízes na igreja e raízes no discipulado, Boa. que de alguma forma é o que é a missão maior, né? Que assim que nós carregamos e que trabalhamos aqui na nossa igreja. Então vamos aqui ver aqui uma imagem que seria ótima para nós começarmos e comentarmos um pouquinho sobre ela. Não sei o que é que ela vos diz quando tu olhas para ela, pastor. Eu estava a tentar perceber que árvore é essa. Né? Mas olha, independentemente da árvore, todos nós sabemos que as raízes são extremamente importantes, porque são elas que dão sustento à árvore. E esta árvore aqui, ela tem uma particularidade, que ela é frondosa, é muito grande, não é? Verdade. Dá para perceber que ela não é uma árvore recente, com poucos anos. Sim. Ela já deve ter aí dezenas e dezenas, séculos, se calhar até. Ela é muito, muito grande. Se a gente olhasse assim na proporção da altura e tentasse pôr aqui alguém, a gente ia ver que ela era mesmo muito grande. Já tem uma história, não é? Eu olho, eu consigo sempre ver a linha da terra e é como se fosse um espelho. A parte de baixo das raízes é quase o mesmo tamanho daquilo que está fora. Está para baixo, não é? O que está para baixo. E eu olho sempre aquilo, é como se fosse um raio-x. É como se fosse um esqueleto da própria árvore, mas de sentido inverso. Então, aquilo que está por baixo é exatamente o sumo daquilo que está exposto. Eu acho que a Cátia, ao projetar esta imagem, ela não tinha tanta intenção de que a gente falasse de botânica, né? Mas acho que isto deve ser o raio-x de uma pessoa, uma vida, principalmente de um cristão. A Bíblia fala-nos tantas vezes que o homem justo é como árvore plantada. Né? Jesus também falou sobre nós darmos fruto na nossa vida. Então temos esta metáfora. E tu perguntaste o que é que a gente enxergava. E eu gostaria de ver o meu espelho olhar para isto, não é? É verdade. Eu gostaria que isto fosse o meu espelho e fosse o meu reflexo e o teu espelho e o teu espelho, né? O espelho de cada um de nós, a gente poder perceber que temos raízes e que as nossas raízes são saudáveis para trazer todo o nosso, sustentar todo o nosso crescimento. Está certo. E na prática, pastor, como é que nós conseguimos criar assim raízes tão profundas com Cristo? A Bíblia explica-nos assim, de uma forma muito simples o processo. A Bíblia diz assim, eu plantei, Apolo regou, Cristo deu crescimento. Então, todo o novo convertido ele acaba por ser semeado por alguém. Alguém fala de Jesus para ele se converte, ele entrega a sua vida a Cristo, ele começa a criar aquelas raízes na sua vida cristã. E agora Jesus também foi claro, ele disse, primeiro a semente tem que morrer. A semente que é plantada, ela primeiro tem que morrer. O que é que isto significa? A morte do meu eu, do meu ego. Toma a sua cruz e siga-me. Né? Se a semente não morrer, ela não poderá crescer. Então, todo o cristão passa por aquele momento de render a sua vida, entregá-la a Cristo e seja feita a tua vontade e não mais a minha. Agora tu és o Senhor da minha vida. Esse é o processo da semente que vai morrendo. E quando a semente vai morrendo, a primeira coisa que começa a surgir não é o caule, não é? Exatamente. É as raízes. As raízes. Ela está lá escura, ela está naquele lugar úmido. E a gente vê tanto isso, nós que lidamos com tantas vidas, a gente vê estes processos que as pessoas passam de transformação, de nova identidade, de metanoia, né? que ao princípio parece que é um processo um pouco úmido, um bocado escuro,
Mas as raízes começam a crescer. As raízes começam a crescer. E depois vai alguém regando. Deus usa homens de Deus para ir regando. A igreja de Jesus vai regando. Boa. E depois começa a vir o crescimento. E com o tempo, acho que ninguém pode tirar este fator, Samuel, do crescimento da nossa vida cristã. Com o tempo, é verdade. Com o tempo, os processos, com as estações, às vezes queremos muito rápido, não é? Isso é, e o pastor está a falar das raízes. E as raízes, elas começam no silêncio. É isso. Ninguém vê. Ninguém vê, exatamente. As coisas começam a ir para baixo, não é? As raízes começam a ir para baixo e a gente não tem a dimensão daquilo que está a acontecer. E a verdade é esta. Há coisas que nós vamos passando na nossa vida e lidamos com pessoas, nós conseguimos perceber um pouquinho isso, que há aquilo que o pastor está a falar, são os processos. E há momentos em que é o processo de a pessoa com Deus que está acontecendo ali. Mas deixa eu fazer um comparativo assim muito, muito simples, sem ser só com o novo convertido. Por exemplo, os nossos filhos. Nós somos pais também. Né? Os nossos filhos, eles aprendem, eles nascem, eles crescem, mas depois chega aquele momento em que eles começam a crescer em Cristo, a passar por este processo também. E nós sabemos que o crescimento em Cristo deles, assim como do novo convertido, não depende só dos pais, não depende só da água que tu deitas, não depende só dos nutrientes que tu colocas, depende também da dedicação, do esforço que cada um faz. A leitura da palavra, a raiz vai crescendo. Né? Quanto mais o meu filho com 10 anos ler a palavra, mais as raízes vão crescendo. Quanto mais ele vai orando todos os dias, mais as raízes vão crescendo. Isso é como um novo convertido. Assim, Samuel, uma pessoa que tenha contribuído nesta caminhada com Cristo para este teu fortalecimento das tuas raízes. Assim, alguém que te marcou. Olha, eu não tenho como falar... Diz-me várias pessoas. Eu não tenho como não falar desta pessoa, que foi meu pai biológico. Foi a pessoa que, apesar de ser meu pai biológico, foi o meu pai espiritual que me levou a aceitar Jesus. Ele jogava aquela aguazinha. Exatamente. E era incrível porque, assim, todos os dias de manhã, o pequeno almoço, nós tínhamos sempre a revista da semana, no trimestre, na verdade, e que todos os dias tínhamos um devocionalzinho diário. E ao pequeno almoço a gente comia os cereais. Vocês eram uma igreja batista. Era uma igreja batista. Era eu, os meus pais, eu e a minha irmã. Isto para dizer o quê, Cátia? Desculpa, só para acrescentar que a igreja batista, principalmente a mais tradicional, ela prezava muito pela contínua ação, os hábitos constantes da leitura da palavra e da oração. É ótimo. Que produzem raízes. É isso. E estava eu a dizer que depois de tomar o almoço, a gente líamos o meu pai lia o textinho, com a Bíblia sempre do lado, a gente orava. Uau. E foi num dia da semana em que eu disse ao meu pai, eu quero aceitar Jesus com 7 anos. Não foi numa igreja, não foi no congresso, não foi no acampamento, foi ali. Isto dizer o quê? Claro que o meu pai foi extremamente importante. A minha mãe também foi das pessoas que mais me ensinou Bíblia quando eu era mais pequenino. E a partir daí Deus foi acrescentando. Acrescentando pastores, líderes, hoje discipuladores que estão ao meu lado. Não é? O pastor que é meu discipulador, claro que tem investido tanto, mas tem sido sempre uma constante. Deus tem trazido, Deus tem somado sempre. Mas não podia deixar de referir claramente o meu pai espiritual. Eu não tinha noção que tinhas começado a tua caminhada com Cristo ainda em criança, ou seja, esse espaço, essa oportunidade dos teus pais fazerem. E tu, pastor, quem teve assim o privilégio também de contribuir para essas raízes? Minha mãe foi... Eu não vou dizer que foi assim uma discipuladora no sentido de, olha, né, está aqui escrito, mas a minha mãe era muito disciplinadora. Disciplinador. Então, tens que ler, tens que fazer. Eu também é, mas tinha uma característica importante, que eu não sei se vocês sabem. Quando eu era criança, a responsável do departamento de crianças da igreja onde nós estávamos era a minha mãe. Então ela fazia as duplas funções, né? Olha, bem fixe. Era na igreja ou em casa. Era disciplinadora e a discipuladora. Então, na igreja era mais discipulado, porquê? Porque era todas as semanas, aquela reunião, agora vais ler. E nós estávamos na igreja todas as semanas, leitura da palavra, cântico, ficar em pé, Páscoa, EBF. Tu sabes o que é EBF, né? Escola Bíblica de Férias. No verão, acampamento. As produções... Vocês cruzaram-se algum? Não. Mas a raiz da minha mãe também era batista, apesar de nós não estarmos numa igreja batista. Okay. Mas as raízes estavam lá, então ela transportou aquilo para o departamento. A minha mãe, ela também é formada em pedagogia cristã.
Boa. Então ela era a responsável. Então, em casa era disciplina. Ler, né? Leitura. Na igreja, a igreja tinha uma forte componente nas crianças de ensino. Não tínhamos naquela altura, Cátia, tantas ferramentas de entretenimento como temos hoje. É verdade. Nós não tínhamos televisão, não tínhamos videogame. Não tínhamos... Nem pensar isso. Quando o Superbook apareceu nos anos 80... Lembras-te do Superbook? Quando apareceu o Superbook, né, da Joy e do Cris, aquilo foi uma revolução, porque nós não tínhamos. Então o que é que nos gostava? Só gostava de 3 ou 4 coisas dentro da igreja, que era a leitura da palavra, cantar os cânticos, o famoso flanelógrafo, que são aquelas imagenzinhas... Era um quadro de flanela que se cortavam personagens da Bíblia e se colocavam aquilo. E tirando isso... E colavas lá. E existe? Podemos trazer para as nossas crianças. E tirando isso, havia desenhos para pintar e eram coisas muito... Então imagina, uma reunião de 1 hora, todas as semanas até aos teus 12 anos, 13 anos de idade. E sempre história bíblica. Achas que acabavam por ter mais conteúdo pelo programa em si do que se calhar hoje? Acabamos por nos distrair mais e não focar tanto em criar esse tipo... Eu não sei se sabes esta história sobre mim, Samuel, mas eu tive uma grande bênção, que foi quando a minha mãe, depois, por volta dos meus 10 ou 11 anos de idade, saiu do departamento das crianças por outras funções, eu tive um professor, e talvez foi a primeira pessoa, fora a minha mãe, que realmente marcou profundamente, chamado Rui Sousa. E o Rui fazia toda esta parte, né, a pedagógica, a litúrgica, de ensino da palavra, mas trazia o mover do Espírito Santo. Sério, faz Aí imagina, ele orava por nós, ele punha a mão na nossa cabeça, ele às vezes fazia bater no Espírito Santo, até a minha mãe também. E lembro-me, quando eu era pequenino, houve um mover muito forte do Espírito Santo na nossa igreja. E as crianças eram batizadas no Espírito Santo, falavam em línguas e moviam-se nos dons do Espírito, ao ponto do pastor nos chamar para dentro da igreja para a gente orar pelos adultos no final do culto. Então eu consegui ter estas duas bases assim. Com 12 anos, eu já sabia o que era ser usado pelo Espírito, profetizar, falar em línguas, orar por pessoas, orar pelos enfermos, e ao mesmo tempo tinha as raízes todas da palavra, doutrinárias da palavra. Isso é fantástico. É possível nós conhecermos Jesus sem estarmos enraizados nele? Sem termos essas raízes profundas? Queres tu responder ou respondeu? Se é possível nós conhecermos Jesus? Bom, é muito difícil. Eu acredito, pessoalmente, que sim, que Jesus se manifesta a pessoas que não têm raízes. Acredito em circunstâncias, situações, que Jesus se manifesta. Se revela? Se revela, sim. Exatamente. Pessoas que têm um encontro com Jesus e nunca tiveram raízes, como no nosso caso, um contacto direto com a igreja, ou com um evento, ou com um acampamento. Não tiveram. Certo. Mas Jesus se manifesta. Então eu acredito que sim, que isso acontece. Pode acontecer. Se ele quiser, é vontade dele. Agora, que realmente Deus dá esta bênção de igreja, corpo, não é? E eventos e por aí vai, para que possamos manifestar Jesus. Claro que é um caminho muito mais seguro e muito mais, vou dizer, rápido também para que isso aconteça. Eu diria assim, é possível a gente ter um encontro com ele, mas isso não quer dizer conhecê-lo na profundidade, não é? A mesma coisa que eu levar alguém para a minha casa a jantar, teve ali um jantar comigo, privou comigo, percebeu que é a minha esposa, outra coisa é a pessoa frequentar a minha casa. E te conhecer, Oséias diz no texto, não é? Conhecer e prosseguir em conhecer. Então, ter um encontro, ou esse contacto inicial é possível, ser raízes, claro. Agora, continuar, sustentar é impossível. Porque a gente tem que crescer, quando a gente diz crescer as raízes, é crescer em Cristo. Paulo dizia assim, conhecê-lo a ele, no sofrimento dele, né? Conhecer as dores dele, e isso implica essa devoção, esse tempo que nós falávamos aqui. E trazendo agora estas raízes para a igreja, como é que nós conseguimos estar enraizados na igreja? O que é que isto significa na prática, numa igreja? Olha, na prática, estar enraizado numa igreja... Porque nós até comentávamos há pouco antes de... Ou seja, que nós podemos... Eu acho que tem três vertentes assim. A primeira é seres parte do corpo, fazeres parte da comunhão, seres membro, né? Estar nos cultos, cumprir com os teus direitos, usufruir dos teus deveres, estar presente,
Isso é o primeiro nível. O segundo nível, se calhar, fazer tudo isso e servir. Ok. Né? E estares num contexto de serviço, de compromisso, não só pontualmente, vou fazer este projeto, vou fazer isto neste evento, não, mas um Estás compromisso, envolvido, um não é? compromisso constante, né? Que é uma das formas da gente crescer bastante. Está certo. Não é? É uma das formas, por exemplo, enquanto o Rui Sousa foi muito marcante na minha vida, num período espiritual de Bíblia, depois eu comecei a crescer também muito pelas oportunidades que me eram dadas para servir. Boa. Os contextos de equipa onde nós estamos, o vamos orar juntos e vamos orar por este problema, e vamos orar por este desafio. Então eu dizia, o nível de serviço. E o terceiro nível, que é onde se calhar tu cresces ainda mais profundamente em Cristo, é o da liderança. Boa. É quando sais de um nível só de serviço e já começas a enfrentar níveis de liderança, que tens que liderar ou projetos, ou equipes, pessoas. Mas agora coloco de outra forma. Será que as pessoas que estão na igreja, os cristãos, os servos, eles querem essa profundidade com a igreja hoje em dia? Querem criar essas raízes? Francamente... Espera, eu respondo por ti primeiro. Claro que sim. Pronto. Porque Claro a gente, sim. às vezes quer responder só por aquilo que a gente vê de lá fora. De fora. Mas nós também somos a igreja, a gente também representa a igreja. Essa é verdade, está certo. Mas era o que eu ia dizer, não tem como tu estares na igreja, primeiro, conhecer Jesus, não só ter uma experiência com Ele, como o pastor estava a falar, mas conhecê-lo. Não tem como conhecê-lo e não querer estar no relacionamento com a igreja. Compromisso com a igreja. Não tem como eu dizer, eu amo a Deus, mas não quero compromisso com a igreja. Eu amo o marido, mas não amo a esposa. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu amo o meu pai, mas não quero ir para a casa dele. Não faz sentido. É inconcebível. Agora, à medida que nós estamos dentro da igreja, não é? E nós vamos nos querer envolver, nós vamos querer nos relacionar com tudo que a igreja é, com tudo que a igreja representa. Certo. Mas existe uma diferença, não é? Entre frequentar e entre pertencer. Claro. E existe esta diferença. Tentar colocar esta ilustração aqui através da câmera. Se eu pusesse agora, por exemplo, aqui uma chapa de madeira aqui, ok? Um botão aqui assim, as raízes estariam limitadas. Exatamente. Claro. A árvore não poderia vir crescer para cá. Se eu pusesse, até encostado ao tronco, né? Numa determinada altura, ela até podia crescer, só que chegava um momento que ela precisa de espaço, de expandir, né? O que acontece que eu vejo com muitos cristãos? Eles se limitam. Okay. Eles se limitam. E ao se limitarem, no entendimento como tu disseste, eu não preciso ir à igreja para crescer. Não, já está limitado. Exatamente. O que acontece? Todo o limite vai te autossabotar. Tu não vais conseguir crescer na tua plenitude, não vais conseguir atingir a frondosidade, o crescimento que Deus tem preparado para ti. Porquê? Porque tu auto-te limitaste a ti mesmo. Se uma pessoa diz assim, não, só vou à igreja, ela vai crescer. Vai. Mas vai crescer limitadamente. É limitado, exatamente. Só vou servir, não quero liderar. Não quer ser líder. Quando falamos líder, pode ser discipulador, líder de um departamento, líder de um ministério. Não. A pessoa já está a auto-sabotar ela mesma. Ela está a dizer, eu só vou crescer até aqui. Até aqui. Então, essas disposições limitadoras existem na igreja. Elas são reais. Era também raro a gente encontrar alguém que desde o início queira crescer ilimitadamente, não é? Oh, meu pai. Pois. Se eu estou aqui, usa-me a mim. Que privilégio. Que tem, eu acredito que tem. Tem, mas permanece constante? Eu vou-te dizer honestamente, constante é difícil, porque a própria vida não é constante. Certo. E às vezes, como lidas com as várias circunstâncias, também vai ser refletido. Por fases, não é? Agora, lá está. Eu vou falar por mim, como o pastor disse. Há situações em que, ok, tens Deus e agarras-te a Deus e não abres mão de Deus. Mas vamos ser aqui honestos. Se também não te agarrares à igreja, É verdade. ao corpo, né? Teres os pastores, teres, neste caso, a nossa realidade de discipulado, irmãos. Ter um irmão que está ao teu lado e diz, o que é que tu precisas? Pai, eu só preciso que estejas aqui do meu lado. Só isso. Certo. Isso consolida tanto, mas tanto. Mas a palavra leva-te para isso que estás a dizer. Exatamente. A ausência da palavra, podemos dizer que é a ausência de Cristo em nós, ela já começa-nos a limitar. A gente já fica com o entendimento limitado, o entendimento limitado, ações limitadas, comportamentos limitados, né? E por aí vai. Porquê? Porque no processo de crescimento, e de raízes crescerem, árvore crescer, todos vamos passar por estações. Todos. Exatamente. Todos, não, seja pastores, seja ovelhas, seja discípulos. Tu passaste por estações, eu passo por estações. Então, vamos entender assim. Se eu passo por estações, eu já sei que eu vou passar. O próprio Jesus falou de poda, falou de crescimento. Temos que ser podados. Eu tenho que assegurar o meu crescimento. Sempre. Eu tenho que proteger o meu crescimento.
Então, a pergunta que tu fizeste é, essa disposição mantém-se? Se eu assegurar essa disposição e proteger essa disposição, de certeza que tu eras miúdo e querias servir a Deus. Com certeza. De certeza que foste para o acampamento e choraste e disseste, Senhor, eu quero te servir toda a minha vida. Mas tiveste de proteger essa... E isso é um fator tão importante, proteger. Essa disposição. Porquê? Porque estações, vem o inverno, problemas nas finanças, problemas na saúde. E se a gente não proteger essa disposição, o que é que a gente fala de proteger essa disposição? Por exemplo, não é só estar plantado, eu saber com quem eu estou plantado. Boa. Não é? Com quem é que eu estou plantado? Quem é que está cuidando das minhas raízes? Exato. Que alimento é que eu estou a receber? Está certo. Ok? Por exemplo, a gente sabe que as árvores recebem chuva, né? Mas o adubo que dá não cai do céu. Vem da própria terra. Às vezes nós temos necessidade de nutrientes e é que entra discipulador, existe igreja. Certo. Né? A gente ter... Quem me está nutrindo? Quem está cuidando? Quem é que Deus está a usar para me podar? Certo. Estão a vir com um machado e estão-me a destruir? Ou eu estou em relacionamentos que estão me podando para que eu cresça ainda mais? Então, eu acho que a pergunta que tu fizeste passa exatamente por isto. Eu me proteger, me assegurar que eu quero crescer. Porque eu quero. Exatamente. Tu disseste uma coisa muito importante, que o pastor está a falar, com quem eu estou enraizado. E se calhar é aí que muita gente acaba por autossabotar, porque chega nesse ponto e quer viver um cristianismo isolado. Ainda que esteja enraizado na igreja e tudo o que isso envolve. Mas quando se trata de enraizado com discipulador, pastor, líder, irmãos, aí eu tenho percebido que é aí que as pessoas se fecham cada vez mais, porque ou não querem se expor, ou não querem... A verdade é que elas não gostam ou não têm, não conseguem lidar com as suas próprias questões. E como não sabem lidar também com os outros. E isso é uma ferramenta tão preciosa, estar enraizado na igreja, porque aí também nós somos cuidados e tratados, é aí que o pastor está a dizer. Aí é onde esse adubo vem, não é? E vem revigorar, e vem sustentar, e vem trazer um crescimento mais saudável. Eu lamento profundamente que as pessoas confundam o papel e a ação de Deus com o papel e com a ação de homens. O que é que eu quero dizer com isto? Deixa-me tentar explicar isto. Imagina assim, Deus planta-nos, né? Ele é o dono do pomar, digamos assim, onde nós estamos plantados. Ele quer que a gente dê fruto. É Ele que dá ordem das estações, mas é Ele que também dá ordem ao processo de poda. Certo. É Ele que também dá ordem para os pássaros virem e bicarem a árvore. Ele dá ordem a tudo. E o problema é que às vezes acontecem-nos coisas dentro da igreja, nos relacionamentos, coisas com pessoas, traições, difamações, mal-entendidos, feridas e por aí vai. E as pessoas não colocam Deus na equação. É como se tudo o que acontece de errado é culpa de homens. Exato. E tudo o que acontece de bom é culpa de Deus. Mas Deus está connosco em todo o processo. Eu não vou dizer culpa, que não é uma questão de culpa. Sim. É uma questão de propósito. Exatamente. E as pessoas não conseguem, por exemplo, dizer assim, fui traído, ok. Mas qual é o propósito por trás dessa traição? É eu me sentir traído ou eu aprender a perdoar em Cristo? Porque se eu vir Deus no processo, Exatamente. eu vou perceber que é um processo para perdoar. Se eu perdoar, obedeço à palavra, às raízes, Se o mais ainda fundo. mais. Aí as pessoas estão confundindo aquilo que é de Deus, Aquilo que é dos homens. aquilo que é do homem. Qualquer problema, qualquer situação. Tchau. Pego nas minhas raízes E vou-me embora. e vou-me embora. E sabes uma coisa? Isso Uma é um vez eu tentei problema. fazer isso. Eu tentei arrancar uma planta de um vaso para o outro. Eu vou-te dizer uma coisa, só sobrevivi por um Quase milagre. sabotou, né? Porque a maioria das raízes apodrece Depois. no processo. E às vezes até tens que fazer poda da própria raiz nessa transição, mas é muito sério. Mas a verdade é que nós temos uma geração que facilmente aborta essas raízes para trocar para outra igreja, para Nós outra temos uma congregação. geração que está a valorizar muito mais a qualidade da folha, a cor da folha. O fruto. Nem é o fruto, é o brilho do fruto. O brilho do fruto. O brilho. Às vezes o fruto nem é bom. Às vezes o fruto nem é bom, Às mas vezes é o o fruto brilho nem é do bom. fruto. É uma geração que está muito seduzida pela aparência, pelo Infelizmente. ambiente. Mas era o que eu dizia há pouco, então, em relação às raízes em Cristo. Esta geração
está a viver muito mais da aparência no fruto, na folha que tem, né? Na ramagem, Cátia, ou está a firmar raízes esta geração que estamos a valorizar as árvores de Natal. Sabes? Só tem brilho, musiquinha, mas não tem fruto, não tem raiz. E se for artificial para dar menos trabalho, melhor ainda. Só que isso aí tem vários e graves problemas, porque aí o fruto realmente não aparece. Nós temos aqui 2 frases e esta é a nossa primeira. E eu gostava que vocês comentassem um pouquinho sobre elas. Entusiasmo sustenta começos. É válido. Entusiasmo sustenta começos. Isso é para a vida, né? A gente tem um começo, um projeto, quer fazer alguma coisa, a gente é entusiasmado, a gente faz. Aquele princípio é o arranque, né? É bom também, não é? É bom, necessário. E faz parte, como eu falei. A vida, ela não é só linear, ela tem as suas estações. Claro. E às vezes a gente precisa de ânimo, força, entusiasmo para arrancar na próxima estação, né? para começar. Isso é importante. Né? Quantas vezes a gente não pode dizer que todos os cultos a gente se sente muito motivados, claro. Mas às vezes vem aquela palavra, né? Aquele irmão que nos bate nas costas. Né? E o próprio Deus, nosso Pai, trabalha com isto. Levanta-te, já venci o mundo. Né? O que é que ele falou lá para Josué? Esforça-te. Tem bom ânimo. Moisés já morreu, né? Mas tem de bom ânimo. Está na hora de te levantares. Né? O inverno já passou, já soube a voz do pássaro. Então isso é importante. É importante. Deus sabe que o homem funciona assim. Esta é a verdade. Agora, lá está. Agora não podemos depender dos entusiasmos. Porque os entusiasmos são muito passageiros. Aí não tem uma validade, né? Mas não significa que a gente não deva é necessário, viver o momento, claro. Saber viver o momento e, como o pastor estava a dizer, aproveitar esse engajamento e bora com tudo. Bora com tudo. Não, e faz falta. Agora esta... A raiz sustenta a permanência. Com certeza. Pois, com certeza. É a diferença de aonde é que nós vamos ter os nossos discípulos daqui a 10 anos. Olha, né? eu não sei quando é que o pessoal vai assistir isto. Este podcast pode ser hoje, pode ser no lançamento, pode ser daqui. Hoje não é que daqui de boa, mas no dia que for lançado, ou daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Mas hoje vai vir um grande temporal. Né? Nós estamos num dia em que vai vir um grande temporal. Árvores vão cair. É verdade. Não é? Alguns ramos vão cair hoje, mas a maioria das árvores vai enfrentar o temporal e vai permanecer. Exatamente. Mas porquê? Por causa das raízes que ela tem. É a única coisa. Não vai ser as folhas, não vai ser o que ela tem em cima. E pensa bem, Cátia, olha aqui. Algumas árvores que caem, né, não fazem dano nenhum, mas há umas que fazem muito. Caem em cima de outros, destroem carros, destroem casas, destroem ou obstruem caminhos. Causam autênticas calamidades. Então isso pode ser um atestado de aviso para nós cristãos. Cuidado, porque às vezes Jesus próprio disse: ai, por de quem vierem os escândalos. E aquele que está de pé, vigie. Exatamente, para que não caia. Agora, uma coisa é certa. Isso significa que as intempéries vêm para todos. Com certeza. Todos. Quem diz o texto? A Bíblia diz: o sol nasce para o justo e para o ímpio. Exatamente. Agora, a questão é exatamente esta. Qual é a diferencial? É ter as raízes. E mesmo assim, há uns que... por exemplo, eu estava a vir do norte e passei por Leiria e tive aquela infeliz visão e vi ainda árvores, como o pastor estava a dizer, ainda com as raízes viradas para cima. Acredito. Então, da mesma forma, há pessoas que têm raízes, mas se elas não mantiverem a sustentar aquelas raízes... E às vezes na queda as tuas raízes são expostas. Exatamente. O próprio Jesus disse: aquele que for sábio, vai construir a casa na rocha. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai subir a água. Mas se a casa está firmada na rocha, ela não cai. Vai permanecer. Está certo. Em relação, por exemplo, a raízes do discipulado, como é que nós, discipuladores, todos nós aqui discipulamos vidas, como é que nós conseguimos, de alguma forma, contribuir para que os nossos discípulos tenham raízes mais profundas? Cátia, deixa-me ajudar-te a perceber talvez uma boa resposta para esta pergunta. E eu não quero falar só para nós que temos discípulos, mas também para pessoas que não têm discípulos e querem começar a discipular, ou até nós vamos ter novos discípulos. No congresso de discipulado este ano eu falei que todo discipulador ele é como um jardineiro. Ele é como um jardineiro. O que é que isto significa? Ele tem o dever de cuidar. Paulo disse: eu semeei e Apolo regou. Então a gente cuida. A gente traz água, que é a palavra de Deus. A gente traz adubo, que são nutrientes. O crescimento não depende de nós.
Exatamente. O crescimento é Cristo que dá e cada pessoa que vai desenvolver esse relacionamento com Cristo. Agora, eu trazer água limpa, água saudável, palavra pura, né? Eu ser um exemplo para ele, trazer a poda, a limpeza quando é necessário, proteger e afastar os animais selvagens. Isso é a minha responsabilidade enquanto discipulador. Eu diria assim, nós somos mais responsáveis por criar um ambiente saudável, onde eles podem estar em paz e crescer, mas lembra que a palavra de Deus diz, o homem plantado junto a ribeiros de água, porque no fundo é as raízes que vão buscar aquela água, que é Cristo, né? Eles é que recebem o sol para poder produzir esse crescimento. Então eu acho que nós somos esses jardineiros, esses facilitadores, esses cuidadores para estes discípulos, para os que temos e aqueles que virão. Boa. Se vocês... E é importante a gente não esquecer de uma coisa, Samuel, as árvores não são todas iguais. Aqui entra a arte do discipulado, a gente saber cuidar de cada uma na fase onde elas estão. As estações. Era bom que fossem todas iguais. Não é melhor enfrentar as estações tendo um discipulador, um jardineiro do nosso lado, que nos vai proteger? Com certeza. Sem dúvida. Isso vai... Estavas a fazer essa pergunta e complementando aquilo que o pastor está a falar, é exatamente estar presente. Nós, como discipuladores, estar presente. Fazer questão de estar presente. Não é nos impormos. Não é nos impormos. Claro. É como estávamos a falar no início, respeitando os processos entre as pessoas e Deus, mas a gente estar ali. Criar estes ambientes. Claro, criar estes ambientes na altura que é para trazer uma palavra, a gente traz. Trazer renovo também é muito preciso para os discípulos em cada fase em que eles estão, que é necessário. É isso que vai trazer o alento, é isso que vai trazer novidade para eles, não só para a mente, para o conhecimento, mas para o coração, para a alma, para a fé até, estimulá-los a estarmos crescerem. Disponíveis. É tão bom quando um discipulador está disponível, tem o caminho aberto, o acesso. Mas também tem que haver o outro lado, também tem que estar disponível para querer receber, para querer receber o cuidado. Era isso que eu ia dizer agora. Para poder receber esse obrigado. Querer, não é? A pessoa querer que uma árvore não está focada noutra coisa a não ser no seu próprio crescimento, não é? Ela não diz, o sol não está a bater com 50 graus e a água não está a correr à velocidade que eu queria. Que às vezes é o que nós temos. Temos uma geração que acha que tem o direito de reclamar do sol, da água, disto e daquilo, em vez de estar mais preocupada em e absorver, beber, exatamente. Lembras desta música quando eras pequeninos, é assim, eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Estás a ver? Alguém me colocou essa semente de crescimento através de uma música. Boa. Nós ainda cantamos essa música nas crianças. Crescer. Está certo. Tem que haver essa disposição. Está certo. Aquilo que o pastor estava a falar no início. Haver essa disposição ininterrupta de crescer, independentemente das fases. Boa. Olha, foi um privilégio vos ter aqui e podermos partilhar também esta palavra. Obrigado. Espero que as pessoas tenham sido abençoadas, as que nos estão a ouvir. E, rapidamente, se vocês pudessem deixar assim um conselho sobre este tema, o que é que vocês dariam para esta geração que nos está a ouvir? Bem, eu deixo esta seguinte. Queiram crescer mesmo. Queiram crescer em Cristo, queiram crescer na igreja, isso não é presunção, e querem crescer nos relacionamentos, no discipulado, porque isso vai trazer algo tão sobrenatural na nossa vida, em todas as áreas, desde a fé, a família, tudo que realmente a Bíblia nos promete. Isso é fantástico. Boa. E tu, pastor? O meu conselho para, sim, o que dirias para esta geração? Eu não creio que eu tenha conhecido alguém com relevância no reino de Deus que não tivesse raízes profundas. Né? A gente está tão preocupado na folhagem, no fruto, naquilo que é visível. Mas eu acho que a gente devia se dedicar muito mais ao que é invisível, não é? A ter, e deixar... E está a vir ao meu coração esta palavra assim. Vencer a armadilha da comparação. Boa. Sabes? Que a gente tem a mania, que a gente quer se comparar com toda a gente, com a outra árvore, com a outra pomar, outro fruto. O fruto do outro, o tempo que aquela árvore... cada Deus tem um crescimento para cada um. É exatamente. E a gente tem que vencer essa armadilha da comparação, que às vezes até ela é um pouco inconsciente.
É verdade. Peço perdão. Vou dizer, temos que vencer essa armadilha da comparação, que às vezes até é inconsciente. A gente está numa igreja, a gente tem tendência às vezes a comparar, mas isso não é de Deus, essa comparação. Está certo. Eu acho que a gente deve se comparar connosco mesmos. Isso mesmo. E a gente perceber, eu estou a crescer. Eu cresci mais hoje do que eu cresci. Eu estou melhor hoje do que eu estava ontem. Cresci mais este ano do que o ano passado. Eu cresci em humildade, amor, independência de Deus. E então vamos conhecer como Jesus quer que a gente o conheça. Não é, gente? Eu acho que isso Amém. é bom. Esta geração tem que Nada vencer de isso. comparações. Nada de comparação. Está certo. Porque Jesus também disse que cada um dá fruto segundo a sua espécie. Então, o teu fruto vai ser ótimo para alimentar uma multidão. O meu fruto é para alimentar outra multidão. O teu fruto é o teu fruto. E é o Espírito Santo que nos dá o crescimento a todos. E há uns que, por causa disso, se abortam. Eu aprendi de um homem de Deus que a única coisa que cresce, que é disforme, e só para deixar fluir em pensamento, é um monstro. Porque o crescimento que Deus nos dá, ele é sustentável. Não tem como a gente só crescer numa área. Então tem que ser família, finanças, tem que ter um crescimento... A plenitude. A plenitude. A única coisa que cresce disforme, tem um braço maior, é o monstro. É verdade. Eu acho que nós não queremos ser monstros, nem levantar uma geração nem pensar. de monstros, não é? Não. Então, vamos uma crescer com geração saúde. saudável, é isso. Cheio da Firmada vida em de Deus. Jesus. Isso. Muito obrigada por vocês terem estado aqui connosco nesta conversa. Espero que vocês que nos estão a ouvir tenham sido muito abençoados e nós contamos com vocês no próximo episódio.